O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. E Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Neste domingo, a Igreja nos apresenta, na nossa leitura do Evangelho de Marcos, a parte mais essencial e mais importante no sentido da vida. Marcos, ele está tentando nos mostrar que Deus tem um projeto na nossa vida. E quando esse projeto é realizado, aí há felicidade, aí há alegria, aí entra na vida, aí vive o reino de Deus. Aí vivemos em paz uns com os outros. São 4 coisas que ele fala na leitura da semana passada, porque é uma sequência e são ligados. Na semana passada nós vimos
Uma frase que não foi lida, foi pulada, que é a essência de todo o Evangelho. Quando ele vai dizer que nós precisamos ser como sal, que damos sabor à vida para poder ser vivida bem, mas esse sal, ele disse, quando realmente vivemos como sal, nós podemos viver em paz uns com os outros. É o tema da nossa leitura de hoje. Na semana passada nós vimos também os 3 perigos, tentações, que nos faz cair, que nos faz perder a paz, que nos faz perder a fraternidade, que nos separa dos outros, e que são as 3 grandes tentações que no Evangelho de São João, frase que nós lemos na Eucaristia aqui, daqui mais um pouco, na Eucaristia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo é aquilo que tira a paz, aquilo que tira a fraternidade, aquilo que tira a harmonia na vida. E que ele coloca o pecado do mundo dividido em 3 tentações: a ganância, representada pela mão, o egoísmo, o que tira a fraternidade e a paz da convivência humana é a dominação. Um quer dominar o outro, um grupo quer dominar o outro, um país quer dominar o outro, quer subjugar o outro. Nós estamos vendo isso em vários países acontecendo, tirando a paz e deixando todos nós aflitos, vendo irmãos nossos se perderem assim por alguém que quer dominar o outro. Essa é a segunda tentação, que tira a paz. E a terceira tentação é uma ilusão, representada pelo olho. É o orgulho. É pensar até sobre si. Tanto é assim que quando nos apresentamos diante dos outros, né, a gente normalmente cria uma fachada, usa tipo de roupas para dar a impressão que somos assim. De fato, somos bem humanos, erramos. Mas diante dos outros, não. Diante dos outros nós somos alguém. Nós temos uma imagem nossa diferente do que na realidade nós somos. São as 3 grandes tentações, o pecado do mundo, que não deixa as pessoas, as famílias, viverem em paz uns com os outros, que não deixa as pessoas, as famílias, entrar para a vida, viver no reino de Deus. Você vê na primeira tentação, ele diz da mão, da ganância. Se você quer entrar para a vida, corta a ganância. Essa ansiedade de querer tudo só para si, corta. Senão você perder tudo, como um câncer que começa pequenininho. E se você perceber, se não arrancar ele vai tomar conta de seu corpo todo e vai perder a vida. Depois, na segunda, ele disse: se o senso de poder, de dominação, está dentro de você, de querer subjugar o outro e a outra, em todos os níveis da vida, cuidado, é melhor cortar. Se quer entrar para a vida, corta aquilo que está te fazendo mal. E a terceira tentação, se você quer entrar no reino de Deus, você precisa cortar essa ilusão, furar essa bolha em que você se encontra, na maioria das vezes uma grande ilusão na sua imaginação, voando, em vez de colocar os pés no chão, e você pensa que aí que está a felicidade, enquanto a felicidade está na vida que Deus criou, vivida na sua simplicidade, que é o tema nosso hoje. E por isso o Salmo nosso, interessante, ainda no Antigo Testamento, ele vai exatamente expressar isso. Feliz és tu se temes o Senhor,
se reconhece Deus como Criador e procura descobrir a vontade de Deus para viver essa vontade. Não é você pedir a Deus fazer as coisas que você quer realizar, porque muitas coisas que nós queremos realizar são uma ilusão. Quando queremos pedir a Deus, muitas vezes nós pedimos coisas somente para nós, para mim, para meu filho, para minha família, enquanto a preocupação de Deus é que todas as famílias possam viver com dignidade, ter paz, ter fraternidade, vivem na união. Então o Salmo diz: feliz és tu se temes o Senhor e trilhas os caminhos de Deus. Não é Deus para me fazer realizar o meu caminho. Outro dia eu expliquei numa das homilias, quando apareceu o capítulo 7, a diferença que tem entre a religião e aquilo que Deus quer nos revelar. A revelação. A religião é a busca nossa de Deus. E aí inventamos um monte de coisas porque achamos que Deus quer isso, que Deus quer que eu acorde 2 horas de manhã para ficar rezando. Isso é uma religião, isso é uma maneira nossa de acharmos que Deus se agrada quando nós fazemos essas coisas até extraordinárias. Essa é a vontade nossa, essa é a busca nossa. A Sagrada Escritura, ela mostra exatamente diferente. Procura encontrar e entender o desejo de Deus para a nossa humanidade. E aí nós temos a história do Antigo Testamento que vem sendo construída, que desemboca exatamente no eixo central que é Jesus Cristo. Finalmente, diz São João, Deus mandou o seu próprio Filho para morar, humano, gente como todos nós, e assim podemos aprender dele, porque o jeito dele ensinar e mostrar a vida é aquilo que Deus deseja, essa é a sua vontade. Portanto, ele vai repetir essa frase aqui no versículo 4: será assim abençoado todo o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua palavra. Quem teme o Senhor, quem procura buscar qual é a vontade de Deus, é vivê-la. E a vontade de Deus, na discussão que Jesus teve com os fariseus, porque os fariseus são aqueles que querem fazer a sua própria vontade. Por isso que eles aparecem diante de Jesus, perguntando. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, queriam tentá-lo, pô-lo à prova. Mas é o mesmo verbo usado quando Satanás apareceu lá nas tentações, tentando Jesus, tentando tirá-lo do caminho que Deus lhe deu para cumprir, desviá-lo. Então, alguns fariseus queriam tentá-lo e lhe perguntaram se a lei permitia o homem se divorciar de sua mulher. Aí Jesus vai dizer: mas o que Moisés escreveu no Antigo Testamento? E aí eles responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e mandar a mulher embora. Mas lendo a história, estudando como aconteceu isso, essa diz a lei de Moisés, não é a lei de Deus. Por isso que Jesus vai criticar até essa lei de Moisés, ela contraria o projeto de Deus. Porque o projeto de Deus qual é? No versículo 5. Então Jesus disse: foi por causa da dureza do seu coração, do coração de vocês, que ele escreveu esse preceito. Quer dizer, é uma lei criada pelo homem para poder justificar o erro que está fazendo e não se sentir culpado, porque não, a lei permite. E Jesus está dizendo: essa lei não é de Deus. Jesus, em vários outros lugares, nos mostrou que muita coisa que existe no Antigo Testamento ele não assumiu mais, ele não aceitou. Mateus 5, capítulo 5, depois das bem-aventuranças, ele vai entrar e mostrar isso. Dizíamos antigos o que estava escrito nas leis do Antigo Testamento, porém eu vos digo, aí a dele,
e o que vale para nós agora é a dele. Como o que vale para nós é o que ele vai dizer, apelando ao princípio, ao início da vida, quando ele vai dizer, foi por causa da dureza do coração. A dureza do coração. Você vê, ele mencionou a mão, que representa a ganância, ele falou do pé, que representa a dominação, ele falou do olho, que representa o engano, a ilusão, o orgulho. Agora ele está falando do coração. Tudo depende daquilo que você tem no seu coração. Jesus já tratou desse assunto do coração no capítulo 7, onde, diante dos fariseus também e doutores da lei que tinham vindo de Jerusalém, que eles falavam que se você não lavar a mão antes de comer, você se torna impuro. E Jesus combate isso, diz, impuro daquilo que sai do seu coração. Diz assim, e Jesus continuou a dizer, é o que sai da pessoa que a torna impura, pois é do dentro do coração das pessoas que saem as más intenções, como a imoralidade, roubos, crimes, adultérios, ambições sem limite, maldades, malícia, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Todas essas coisas mais sai de dentro da pessoa, o que tem no seu coração. E são elas que as tornam impura. Portanto, o coração fundamental. Em tudo que nós formos fazer na vida, principalmente na escolha básica, fundamental, que está na própria vida, que é o encontro, a aproximação das pessoas para poder construir vida juntas. E depois chega a aproximação, vai fechando para dizer com quem é que você vai fazer a sua vida. Com quem é que você vai repartir e ter o corpo totalmente nu, aberto, para poder conviver com a pessoa sem esconder nada. Isso que significa nudez lá, que aparece no Antigo Testamento. É totalmente transparente, não dá para esconder nada. Enquanto está se preparando, tem a roupa que esconde um monte de coisas no corpo, mas quando vai conviver de verdade, precisa ser transparente. E é isso que Jesus vai apelar na nossa leitura de hoje, quando ele vai dizer, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés escreveu esse preceito, para atender à sua necessidade e não se sentir pecador ao separar-se de sua mulher e mandá-la embora, e dar uma carta de divórcio para ela. Mas, aí, o que ele fez desde o início. Mas desde o início, e nós vimos na primeira leitura, não é bom que o homem fique só, e aí ele deu para ele a mulher, isso na segunda versão da criação, porque na primeira versão da criação, no capítulo 1, no final, no sexto dia, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, todos em pé de igualdade. Essa igualdade que ele vai mostrar, que quem erra, seja homem ou seja mulher, é um erro. Do erro ninguém pode dizer porque é homem ou porque é mulher. Não, se o homem vai atrás de outra pessoa, está cometendo adultério. Mas também a mulher, que não podia fazer isso naquele tempo, mas Jesus já vai colocar como norma, mas mesmo a mulher, deixando o seu marido ir atrás do outro, ela também comete adultério. Então, voltando um pouquinho, então Jesus volta ao início, mas desde o início da criação, Deus os dois, os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Portanto, eles já não são dois, mas uma só carne. Esse texto ele está tentando mostrar que Deus já criou a vida desse jeito. Veja bem, todos nós temos, pela própria natureza, uma atração. A criança, quando é pequena, ela, quando vê outra criança, ela quer brincar com ela. Ela se aproxima. A natureza providencia essa aproximação. Na adolescência, o adolescente, a menina, o menino, ele procura uma outra pessoa com quem ele se sente bem e vai ter a atração, que é um mistério.
Como você explica que você casou com esse homem e não com o irmão dele? Ou com outro irmão dele? Mas com ele. Você sente alguma coisa, te atrai. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Como explica uma mulher, um homem que se atrai de uma mulher, não da irmã ou da outra irmã, não, daquela. Mas eu quero essa. Tem alguma coisa. Quem explica isso? Isso é Deus que fez. Isso está na natureza, e por isso que se aproximam as pessoas, por isso que começa a namorar, aí começa a preparação para ver se é isso mesmo, porque muitas vezes a atração pode ser apenas uma ilusão da atração do sexo um para o outro, para realizar o sexo, e pensa que é aí que está a felicidade. Depois, quando a vida começa no dia a dia, você começa a perceber que não é tão fácil assim, simplesmente casou para ter o prazer do sexo, mas que a vida, ela implica muito mais coisas, muito mais responsabilidade. E aí vai entrar essa questão do coração, de se tornar uma só carne. De se tornar uma só carne e ter a mesma caminhada, os mesmos princípios da vida, e por causa de se tornar uma só carne, um assume a vida do outro, uma assume a vida do outro, vice-versa, e aí os dois se tornam um, com o mesmo princípio. Para Jesus, esse é o reino de Deus, quando se vive essa comunhão. Aqui que está o segredo do Evangelho. O reino de Deus não está fora da vida. Vocês lembram que na primeira tentação, se a sua mão for para você ocasião de escândalo, por causa da ganância, se você quer entrar para a vida, você tem que cortar isso. Quantas vezes famílias que vivem unidas, que querem um bem um outro, que procuram um ao outro, tiveram que cortar muita coisa. Tiveram que cortar a língua, ficar quietas, até passar um momento difícil. Tiveram que ter paciência, tudo isso é o sacrifício necessário para poder não perder a vida. Quantas vezes as pessoas se humilham, ficam quietas e pedem misericórdia a Deus e deixam passar o tempo para acalmar as coisas, para não perder tudo. Perde muitas vezes a si mesmo. Os seus sacrifícios que faz. O reino de Deus, na leitura nossa hoje, se encontra na própria vida. Vivida de acordo com a vontade de Deus, que nós precisamos buscar. Deus exatamente quer isso, que as pessoas se unem e vivam em paz. Porém, o seu coração precisa ser unido. A carne precisa ser unida. E quando um se desvia, ou erra, ou cai, a outra parte não é para pisar mais e chutar, não, é meu, é minha. Eu me tornei responsável por ele, eu me tornei responsável por ela. Se desviou, é humano. Por isso a possibilidade de se recuperar. Por isso, nas orações todas pedimos a misericórdia de Deus. E Ele sempre tem misericórdia, porque o que Ele quer é exatamente que as pessoas se realizem. E Deus, Ele dá a sua graça. Portanto, os dois serão uma só carne. Os dois serão uma só carne, portanto, repete 2 vezes, eles já não são mais dois, mas uma só carne. E aí vem uma frase de grande importância. Portanto, o que Deus uniu. Não é porque você foi no civil e fez o contrato lá e assinou que Deus uniu. Não é porque você entrou na igreja e fez na igreja, como muita gente pensa. O matrimônio verdadeiro é da igreja. O matrimônio verdadeiro, o casamento verdadeiro, nem do civil nem da igreja. O matrimônio de verdade quando tem união de coração. Quando casa com amor. A base de tudo é o amor. Você pode entrar na igreja, fazer festa bonita, chamar o Papa, e ele pega o avião, vem aqui, faz o seu matrimônio na igreja. Se não tiver amor, Deus não uniu. Isso vai aparecer ao longo dos anos. Se tiver amor verdadeiro, você permanece.
enfrenta as dificuldades, enfrenta as tentações, tem paciência, porque amou. O seu coração realmente amou a pessoa. Se na outra parte não tem amor, não adianta nada. Por isso que no matrimônio precisa ter o consenso dos dois. Eu amo de verdade e a outra parte responde eu amo de verdade. Se não tiver os dois com amor verdadeiro, isso não sustenta na vida. Por quê? Porque Deus não uniu. Uniu-se na igreja, uniu-se na festa, uniu-se na aparência, em festas bonitas, mas o coração não está unido. Isso vai se desfazer. O fogo da vida, os perigos da vida, as tentações da vida, eles vão desfazer essa união. E a gente está vendo tanta gente aí que casa, faz tudo, faz festas bonitas, tudo, pensa que é 1000 maravilhas, depois de 2 meses, 5 meses, 1 ano, já estão um de um lado, o outro do outro lado. O que Deus não uniu é bom que se desfaz. Isso é muito importante. Não é porque fez na igreja que você tem que ficar a vida inteira no inferno. Uma mulher me ensinou isso uma vez. Ela aqui na frente perguntou para mim. Eu me separei do meu marido. Eu falei, como que você vivia? No inferno. Respondeu. E agora? Agora estou no céu. Então deu um bom passo, não deu? Saiu do inferno. Isso porque Deus não uniu. Porque não houve verdadeiro amor. Porque teve a ilusão de estar com o outro, ou quer o outro, pelo prazer apenas. Mas não para assumir a pessoa, assumir a questão da sexualidade, da beleza, mas não a pessoa. Essa questão dos fariseus perguntar a Jesus se eu posso despedir a mulher, exatamente está aqui na tentação deles querer. Encontrou uma mulher, não satisfez, e ele quer despedi-la. E tinha muitos isso no Antigo Testamento, a tal ponto que Moisés foi obrigado de ratificar uma lei para eles não se sentirem pecadores e se sentirem justificados. Não, a lei permite isso. E Jesus vai dizer, desde o princípio não foi assim, porque quando se une com uma pessoa, se une com sinceridade, se une no coração. E quando se une no coração, Deus une. Deus une, quando se une no coração. Portanto, Jesus responde, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Mas o que Deus uniu? Agora, aquilo que foi unido por conveniência, por necessidade, por prazer simplesmente, ou então porque tem dinheiro, ou então porque acha que é uma pessoa importante, esse Deus não une. Deus vê o coração, Deus sabe quem ama e não ama de verdade. Pode ter feito na igreja, não interessa. O que manda é o amor verdadeiro, de querer o bem à pessoa, de querer construir com a pessoa uma vida digna que vai ser viver o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é algo que acontece depois do cemitério. Eu venho falando isso há muito tempo. O reino de Deus para Jesus é na vida. A vida que Ele viveu. Ele veio do céu de Deus e se encarnou para mostrar que a vontade de Deus está na vida, entrar na vida. Mas muitos erram, se enganam. Estão pastando, vivendo fora da vida. E Jesus disse, querer entrar na vida, corta a ganância, corta a dominação, corta a ilusão, o engano, o orgulho, corta. Aprende a repartir, aprende a servir, aprende a ser humilde. Que são os 3 conselhos de Jesus que nós vamos ver na liturgia nesses próximos 3 domingos, explicando o que Jesus nos diz, contrariando a ganância, reparte. Contrariando a dominação, serve um ao outro. Contrariando a ilusão, o orgulho, seja humilde. 3 domingos que nós temos, que vamos ver agora. E assim você entra no reino, entra para a vida e entra no reino de Deus. A segunda parte, para a gente encerrar, ela fala das crianças. Vocês vejam bem,
Na primeira parte, para entrar no reino de Deus, ele disse que precisa ouvir a Deus e fazer a sua vontade. E a vontade de Deus, desde o princípio da criação, foi sempre essa: o homem e a mulher se unem de coração, e aí vão se tornar uma só carne e vivem felizes, como canta o Salmo nosso. E agora vai apelar ao início de cada um de nós, da criança. Todos nós temos crianças pequenas, todos nos acompanhamos e percebemos que a criança ainda não tem os vícios nossos, não tem as mentiras nossas, não tem os enganos nossos, não tem as nossas ilusões. Só que ela vai aprender. Mas o que Deus fez na criança foi a pureza. Não tem discriminação, mas vai entrar nela a discriminação. Quando a mãe diz para quem: eu não quero que você brinque com aquela criança negra. Aí já começou a botar os nossos preconceitos. Para a criança nascida de Deus, pura ainda, não tem preconceito nenhum contra ninguém. Brinca com todos. Mesmo que a outra criança seja manca, não tem mão, não tem pé, tudo, brinca com ela. Para ela tanto faz. Essa é a pureza do início da vida. Por isso que ele pega a criança. E ele vai dizer: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará no reino de Deus. Nunca vai ter a felicidade da vida. Portanto, o tema nosso hoje, muito importante, é o reino de Deus. É vivermos em paz uns com os outros, é entrar para a vida. Esse é o centro do Evangelho, mas isso acontece na vida. Nós construímos isso, mas construímos por aquilo que vem de Deus, que está no nosso coração, de nós vivermos, assumirmos os nossos compromissos. Tem um custo, como disse na segunda leitura, Paulo, até o próprio Jesus. O que ele nos trouxe lhe custou o sacrifício na cruz. E foi perseguido e morto. Nós também. Ninguém vai viver no reino de Deus, na família de Deus, construindo a família sem sacrifício nenhum. Tem custo, e custo alto muitas vezes, que custa até a sua vida. Mas se fizer com amor, Deus tem a bênção. Como diz o Salmo, a essas pessoas que procuram viver a vontade de Deus, vem lá de Sião, quer dizer, vem lá do templo onde estava Deus. Para eles no Antigo Testamento vem a bênção. A bênção de Deus vem naqueles que vivem de verdade a fraternidade e a comunhão, que sabem ter misericórdia, que têm paciência, que não querem perder aquilo que assumiram no dia do seu matrimônio, o compromisso, e se esforçam com a graça de Deus, se for acaso cair, reconstruir. Por isso que existe a conversão e por isso que existe a humildade de reconhecer: eu errei. Tem uma frase aqui que eu gostaria de dizer. Quando Jesus estava em casa, então os discípulos perguntaram entre eles sobre o mesmo assunto. E aí Jesus vai dizer: olha, se o homem larga uma mulher e vai atrás de outra, ele cometeu adultério. Pecou. Agora, se a mulher também vai atrás de outro, ela também cometeu adultério. Pecou. É o fim da vida. Bom, para quem se uniu de coração, não. Porque para quem se uniu de coração, vai perceber o erro que fez. E vai se refazer. Vai pedir perdão. Vai pedir desculpas, vai se reconstruir e volta a viver o reino de Deus, volta a viver em paz, deixando para trás os erros que fez, como diz a nossa oração inicial, sem se culpando mais, porque sabe que reconheceu o seu erro, Deus perdoou, e aí reconstrói a vida, volta a viver feliz. Jesus vai dizer numa das parábolas da mulher, ele vai falar que na realidade quem perdoou muito, porque muito ama. E esse é o convite que ele nos faz. Diante das dificuldades e tentações e quedas que possamos vir a ter,
nós precisamos reconhecer humildemente e refazer a nossa vida para voltarmos a viver a fraternidade na família, na união entre o homem e a mulher, naquilo que é mais básico e essencial na família, que todo ser humano procura o seu par para poder realizar lá a sua vida e a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio